Seguimos com mais notícias de Brasília aqui no Jornal Jovem Pan, desse começo de semana. E vamos falar agora sobre a operação da Polícia Federal contra empresários, que foi deflagrada na semana passada. Hoje o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo sobre os mandados de busca e apreensão. Assunto para ele explicar para a gente, Bruno Pinheiro chegando ao vivo. Oi, Bruno, boa noite. Por qual motivo Moraes autorizou essa ação? Oi, Lívia, você uma ótima noite, uma ótima semana aos nossos comentaristas a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos lá juntos entender então. O juiz instrutor Ayrton Vieira, que é um juiz lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, identificou que esses alvos da investigação estavam o quê? Excluindo de suas redes sociais as informações, atos ali que eram antidemocráticos, ou seja, e com isso, com essas retiradas, era importante que fosse já incluído essa investigação com um pouco mais de rapidez, ou seja, uma operação para que de fato conseguisse chegar até esses investigados, aos empresários que estavam no grupo de WhatsApp ali já fazendo uma defesa, segundo a investigação, que era muito melhor um golpe de Estado do que a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa investigação, com esse relatório, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu juntar as informações e, segundo o que diz o ministro Alexandre de Moraes, com essa junção de informações, conseguiu chegar até as milícias digitais, o que já estava sendo investigado lá na Suprema Corte, que os ministros do STF já estavam investigando. E o que ficou então identificado? Que havia um investimento financeiro, uma certa estrutura que os empresários estariam financiando para que essas informações elas fossem compartilhadas, e também uma estrutura que seria usada no 7 de setembro de 2022. Diante disso tudo, dessas informações, essa operação acabou acontecendo. O que foi uma solicitação da Polícia Federal é que houvesse essa investigação, que chegasse até essas residências, mas o ministro Alexandre de Moraes resolveu o quê? Ampliar essa investigação, essa operação, chegando a retirar do ar as redes sociais. E aí, hoje então, retirou o sigilo, inclusive divulgando essas informações. Uma outra informação, que é essa arte que a gente acompanha agora, que também acabou sendo divulgado, que já coloca no meio do escândalo Alan dos Santos. A gente já falou diversas vezes sobre Alan dos Santos, que usa muito as redes sociais, e segundo a investigação, existia uma residência aqui na capital federal, era onde ficava Alan dos Santos, e ali as informações eram divulgadas, as informações que também intimidavam os ministros do STF, a Suprema Corte, e atos antidemocráticos e os convites que também aconteciam ali. Então a gente vê rapidamente Alan dos Santos, e aí já vem uma ligação direta lá em cima, segundo essa investigação, ao empresário Luciano Hang, que à sua direita tinha relacionamento comerciais, que eram os financiadores que ajudavam com o dinheiro. A gente vê ao lado esquerdo Alan dos Santos ligado com as fake news que eram compartilhadas, usadas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Já ainda olhando Alan dos Santos, era ligado diretamente ao gabinete do ódio. E aí tem outras ramificações. Essa foi uma imagem divulgada hoje durante essa investigação, com a retirada do sigilo, e aí o ministro Alexandre de Moraes respondendo, explicando por qual motivo houve essa operação da Polícia Federal, em que ele mesmo acabou autorizando. E aí a gente relembra que lá os ministros acabou enviando esse documento ao Ministério Público Federal. Augusto Aras rebateu imediatamente, informando que não tinha nenhum conhecimento sobre essa investigação, melhor dizendo, e que só ficou sabendo quando essa operação já estava em andamento. O que se aguardava é que Augusto Aras, após receber essa documentação, ele respondesse em cerca de 24 horas, olhando se estava num regulamento ou não. E aí o ministro rebateu, dizendo que havia informado sim o Augusto Aras, o Ministério Público Federal. Então, para a gente finalizar, só atualizando, amanhã haverá um encontro de Augusto Aras com o ministro Alexandre de Moraes, que é após essa repercussão completa que eu acabei de explicar sobre esta investigação. Eles não chegaram
a conversar. Esse encontro vai acontecer amanhã e a gente continua acompanhando essa investigação que foi autorizada através do ministro Alexandre de Moraes, e os alvos estão com as suas redes sociais retiradas do ar. Lívia, espero que tenha conseguido explicar um pouco do que foi essa retirada de um sigilo do ministro Alexandre de Moraes, viu? Isso tudo é tão complexo e tem tantos desdobramentos, mas ficou claro sim. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos acionar. Vamos então conversar mais uma vez com os nossos comentaristas, agora começando com você, Miguel Daúde. Muito se falou ao longo desta segunda-feira que uma das razões para essa derrubada de sigilo desses documentos que embasaram essa operação da Polícia Federal para cumprimento de mandados de busca e apreensão contra esses empresários, esses 8 empresários, seria porque o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa operação da PF, foi muito criticado na semana passada, porque falava-se muito que ele havia autorizado essa medida, essa operação, por causa de uma reportagem que havia sido veiculada pela imprensa. Então, para muitos hoje, essa quebra de sigilo mostrou que, segundo a PF, há indícios, há provas de que existe uma organização criminosa bem aos moldes da que é investigada no inquérito das milícias digitais. Isso segundo o documento. Para você, isso justificaria, fundamentaria essa decisão de Moraes, que chegou a ser tão criticada? Olha, a decisão do ministro, ela não se justifica. O Bruno explicou muito bem. O que ocorre? Saiu uma notícia num site, de notícias em que grupos, de empresários que apoiam o governo estariam arquitetando um plano para dar um golpe no país. Isso é um absurdo, isso não tem nenhum cabimento. Agora, o que está sendo colocado? Esse grupo de empresários passou, então isso será a continuação da investigação. Passou o dinheiro para um grupo de pessoas que estariam, então, divulgando a possibilidade de um golpe. Agora, daí você ajudar pessoas que precisam, que estariam ali necessitando de recursos e tal, não quer dizer que essas pessoas estariam arquitetando um golpe. Pô, Lívia, vamos pensar o seguinte: eu tenho dinheiro, eu chego e falo, então eu vou fazer tal coisa, aí eu começo a dar dinheiro para sites ou para grupos de pessoas que eu vou dar um golpe, mas não é assim que a coisa funciona. Então, o fato de repassar dinheiro do empresário para qualquer outra pessoa não quer dizer que esse dinheiro ele pode repassar para quem ele quiser, não quer dizer que esse dinheiro é para um golpe. Então, a grande dúvida e a falta de prova que existe nessa situação é exatamente essa. Agora, não, eu vou cruzar a informação se passou dinheiro para fulano, para Beltrano, para ciclano. Se passou é golpe? Não, gente, não é assim. Eu acho que a ação é que tem que ser investigada e não esses fatos que, evidentemente, pode ser caracterizado, mas isso não é o golpe. Então, nesse aspecto, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai por um caminho de investigação que não comprova absolutamente que havia uma arquitetura para o golpe no país. Agora, Constantino, com você eu quero tratar 2 pontos trazidos pelo Bruno Pinheiro. O primeiro e talvez o mais importante é a aparição de um personagem conhecido que na semana passada não se falou sobre ele, mas que ele aparece nesse documento que foi divulgado hoje, que é o Alan dos Santos. Segundo essas investigações da Polícia Federal, ele teria uma residência em Brasília que funcionaria como um gabinete do ódio, de onde partiria ou de onde seria feita essa disseminação de informações, principalmente contra ministros do STF. E também quero saber sua expectativa em relação a esse encontro que vai acontecer, também segundo o Bruno, entre Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sendo que a PGR ficou bastante chateada também na semana passada por não ter sido consultada com antecedência a respeito dessa operação da Polícia Federal. Esses 2 pontos para você analisar para a gente. Lívia, a PGR também já disse que o ministro Alexandre de Moraes vem ignorando o processo acusatório no país e pediu para ele arquivar inquéritos absurdos, ilegais, e ele simplesmente ignorou. Então não tenho muita expectativa de que algo concreto saia dessa reunião. Vamos falar em português bem claro aqui para os nossos telespectadores, vamos apertar a tecla SAP
da explicação boa que o Bruno trouxe na reportagem. Estamos diante de um Estado policialesco. Não existe golpe algum. Golpe é uma conjectura fantasiosa de uma oposição ao presidente que criou uma narrativa. E isso está se configurando um Estado distópico e totalitário, além de policialesco. Quer dizer, com base na expectativa de que possa acontecer um golpe, e isso dito até por jornalistas que aplaudem esse arbítrio, esse absurdo todo, né? Fontes da Polícia Federal e do STF disseram que é uma ação preventiva. Como é que é? Onde é que está isso na Constituição? Vamos, então, antecipar que pode acontecer algo como o 6 de janeiro que teve aqui no Capitólio e vamos, por conta disso, asfixiar financeiramente empresários que não gostam da hipótese da volta da quadrilha do PT ao poder? Isso é absurdo demais. Nada consta nesse samba do crioulo doido que juntou aí uma peça com a outra. Fake news não é crime, não existe gabinete de ódio, a menos que ele esteja se referindo a uma certa imprensa que deseja abertamente a morte do presidente, coisa e tal. Não existe isso, tudo é narrativa da imprensa, da ala militante da imprensa. Então qual é o crime? Quando você pega para ler, os juristas estão chocados. Quando você pega para ler um dos empresários, por exemplo, a Frane, do grupo Coco Bambu, do restaurante, ele está incluído ali por ter colocado uma figurinha de joinha numa postagem. É o crime moderno na Alexandria que vivemos hoje. Quer dizer, é um negócio tão surreal, tão descabido, que nós temos que subir o tom. Até porque outra parte da imprensa está aplaudindo. Alguns já se deram conta de que o perigo bate a porta. Já tem editorial de um ou outro falando, opa, foi longe demais. E nós estamos alertando faz muito tempo isso. Prisão de deputado que tem imunidade parlamentar, pedido de prisão de jornalista por nenhum crime. Então tudo isso passou em muito dos limites. Isso se configura algo que a gente enxergava na Alemanha Oriental com a Stasi, ou na Alemanha do Hitler com a Gestapo, né? Inclusive essa relação promíscua entre uma parte da Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes é algo muito assustador. Porque uma medida dessas descabida tem que ser recebida com a rejeição imediata. Ninguém pode seguir uma decisão inconstitucional e abusiva dessas. Então, o que estamos vivendo no Brasil hoje é uma distopia assustadora e alguém precisa colocar um freio nisso. Agora, Constantino, mais uma pergunta para você. O Bruno mencionou, a respeito dessas investigações da Polícia Federal, que há, segundo claro, reforçando essas investigações, um certo organograma que estaria sendo executado por essa organização criminosa para a disseminação dessas informações, para a atuação dessas milícias digitais. Te pergunto, por acaso, esse organograma que a gente está mostrando para vocês agora na tela, te lembra aquele PowerPoint que foi divulgado durante a Operação Lava Jato pelo ex-coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, e que foi judicializado, que no fim das contas acabou resultando numa determinação de pagamento de indenização por danos morais contra Lula? Queria só análise a respeito dessa imagem que a gente está mostrando. Lívia, claro que remete a isso, muita gente já percebeu, só que piorado, né? Em vez de um PowerPoint, parece um paintbrush, e no caso lá, o Lula era realmente o centro de uma quadrilha criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro. Nesse caso não tem nada. Nesse caso eu faço parte do grupo, o empresário Luciano Hang faz parte do grupo, e muita gente nesse e em vários outros grupos pega notícia, pega informação e eventualmente repassa. E claro, dá uma verificada. Agora, não quer dizer que existe um gabinete de ódio ou de fake news e milícia digital. São termos criados pela imprensa. Isso é uma coisa orgânica, as tias do Zap fazem parte. O que desespera a oposição, e o Alexandre de Moraes é oposição ao presidente Bolsonaro, o que desespera a oposição é que o presidente tem engajamento voluntário. Basta ir na rua e ver, basta ir nos aeroportos. Basta ver o que aconteceu quando ele foi dar entrevista na Jovem Pan, no programa Pânico, sexta-feira. Eu estava lá, eu vi com meus olhos. Então ele tem engajamento voluntário, coisa que o ex-presidiário Lula não tem. Então existe uma certa inveja. Agora, daí a falar que existe alguma coisa hierarquizada, organizada, que tem repasse de dinheiro, produção de conteúdo fake news e milícia que obedece a alguma hierarquia e solta isso é balela. Eu conheço todos esses envolvidos, todos os bastidores aí da direita brasileira, porque eu estou há anos, há décadas, militando nessa causa. E eu posso garantir que isso é uma invenção da imprensa e que, como a gente viu, uma ala da imprensa, um site que ninguém leva muito a sério, pauta a Justiça e a Polícia Federal brasileiras. Isso é temerário.